Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero contar para vocês um momento muito maravilhoso da minha vida, de que eu resolvi ir num lugar onde a pessoa estava convidando um pessoal para ir ver uma questão de ufologia, de casuística ufológica que estava acontecendo. Por isso que eu gosto de falar, né, que é bom a gente enfrentar os nossos medos, porque o que acontece? Eu tinha muito medo de extraterrestre, muito medo mesmo. Eu sempre dizia assim, eu nunca vou ir morar num lugar que tem um descampado, eu nunca quero morar num lugar que pode descer uma nave, porque eu tinha assistido aquele filme Fogo no Céu, foi, né, o primeiro filme que me chamou a atenção na questão ufológica. Então eu tinha muito medo da questão de extraterrestre. Quando eu fui morar em Montes Claros, né, que eu estava no Centro Espírita Kardecista, eu era muito de falar de espiritismo, essas coisas, sempre vinha alguém me procurar para falar, mas e os extraterrestres? E eu sempre tentava fugir desse assunto dos extraterrestres, sempre, porque eu tinha medo na época. Aí o que aconteceu? Aí tem aquele relato que eu contei para vocês aí dos 3 seres, né, que tá aí no canal. E foi a partir daquele momento, daquele fato dos 3 seres que apareceram para mim no quarto, que eu comecei a perder o medo da questão da ufologia, de extraterrestre e desses assuntos aí. Então, nessa época, eu entrei num grupo que era no Orkut, nem existia Facebook, e o pessoal da ufologia, né? Então, a gente falava muito sobre as questões ufológicas, as aparições, né? O pessoal estava assim, uma febre bem, né? Aquele grupo bem bacana com relação a isso. Então tem o pessoal que é da ufologia, como é que se diz? Causuística, científica, não sei, e outros que vão mais para o lado místico e espiritual, né? Então sempre há uma, uma briguinha aí entre esses dois segmentos, né? Aí o que acontece? Nessa época, teve um rapaz que aconteciam uns fenômenos lá onde ele mora, em Goiás, e ele estava convidando o pessoal para ir lá ver, né? E teve gente que foi, que filmou umas coisas bem legais lá. E aí, um belo dia, eu e uma amiga que mora em Florianópolis, nós combinamos de pedir para esse moço se a gente podia ir lá ver e tudo. Ele aceitou e a gente foi lá ver. Mas aí que começa a minha jornada estranha. Por quê? Porque eu tinha comprado a passagem, nós tínhamos combinado de ir na sexta-feira, né? Eu e essa minha amiga, a gente ia viajar na sexta-feira, ela ia pegar o voo lá de Florianópolis, eu ia pegar aqui de São Paulo, para Goiás, Goiânia, e lá a gente ia se encontrar. O que acontece? A moça que me vende a passagem aérea, em vez dela fazer o voo para sexta-feira, ela colocou o voo para quinta. Então eu fui obrigada a ir um dia antes da minha amiga. Aí nisso eu já comecei a me dar um medinho, né? Porque eu disse assim, nossa, agora eu vou estar sozinha lá, vou ficar sozinha no quarto do hotel, e se eu for abduzida, não sei o que, fantasia, um monte de coisa na minha cabeça. Mas fui assim mesmo. Quando eu cheguei em Goiânia, que daí do aeroporto, porque é o seguinte, se nós duas fôssemos nos encontrar lá, nós íamos alugar um carro, né? Como eu cheguei um dia antes, então ela ia alugar o carro na sexta-feira e eu peguei um ônibus então para ir até essa cidade, de Goiânia até essa cidade que estava acontecendo o fenômeno. E aí quando eu peguei o ônibus e cheguei lá nesse local, que eu desci do ônibus, não havia ninguém na rodoviária. A rodoviária estava vazia, estava fechada. E eu fiquei olhando assim, parecia aqueles filmes de Velho Oeste, Faroeste, tudo vazio, não tinha ninguém. E eu pensei assim, e agora eu vou fazer o quê? E aí tinha uma caixa d'água bem grande, né, a caixa d'água da cidade, e tinha um homem capinando atrás dessa caixa d'água. Ele estava de macacão, ele era bem alto, eu acho que tinha 1,80 m, uma cor bem clara. Eu estava vendo ele como se ele fosse loiro,
chapéu. E eu pensei assim, bom, de duas uma, né? Ou ele me atende ou ele me dá com essa enxada na cabeça, né? Mas fui lá e pedi uma informação para ele. Quando eu falei com ele, ele se assustou. Aí eu falei para ele assim, escuta, e essa rodoviária, não tem ninguém aqui. Ele chegou assim, não, ela tá desativada. Aí eu disse pra ele, nossa, e como que eu vou fazer? Eu precisava ir para um hotel. Daí ele apontou para um homem que estava sentado, que eu não tinha visto, tipo uma espécie de um bar. Mais adiante ele disse assim, se você quiser, esse moço, ele é táxi, ele pode levar você. Aí eu disse pra ele, nossa, você podia chamar ele pra mim? Daí ele foi lá e chamou, o homem veio. Eu pedi pra ele se ele podia me levar num hotel, só que tinha um hotel na cidade, que era um hotel de estrada, onde ficavam os caminhoneiros. E ele me levou nesse hotel. Daí eu cheguei lá nesse hotel. Quando eu estava nesse hotel, esperando, né, não vinha ninguém atender. Aí tinha uma cadeira de praia na frente do hotel. Eu sentei nessa cadeira e fiquei esperando. Eu fiquei mais ou menos 20 minutos esperando até que apareceu alguém para me atender. A dona do hotel eram umas moças muito bacanas, muito simpáticas. Aí elas me atenderam, fui pro quarto e tudo. Na época não tinha esse esquema que a gente tem hoje de celular, dessa forma ainda a gente usava, tinha celular, mas não que nem hoje, né? E se usava muito ainda telefone de linha. E aí eu pedi para ela me emprestar, se eu tinha uma forma de me emprestar o telefone, para me ligar para o rapaz, né, avisando que eu já estava lá. E aí assim eu fiz. Aí nós combinamos que às 8 horas da noite eu ia me encontrar com ele pra gente ir nesse local onde estava acontecendo os fenômenos, né? Então ele disse assim, se eu queria mesmo ir, porque eu cheguei um dia antes da minha amiga, né? Eu disse, não, já que eu tô aqui, eu quero ir, né? Aí quando eu conheci ele, foi uma afinidade muito grande. Eu tive a sensação, assim, que eu já conhecia ele há muito tempo. Eu me senti assim, eu nem sei dizer, eu era uma pessoa maravilhosa, sabe? Somos amigos até hoje. Aí o que que aconteceu? Aí eu fui com ele, nós fomos de moto, né, para esse lugar. Quando nós estávamos indo, ele falou para mim assim, ó, Eugênia, aqui na estrada eu já vi acontecer um fenômeno. Quando ele falou isso, eu vi uma espécie de um raio cair. Quando esse raio caiu, dentro dele abriu uma luz e dentro dele eu vi um homem como se ele tivesse com uma vestimenta mais pesada, parecia uma vestimenta quase como militar, sabe? Porque era um verde erva e era uma vestimenta pesada. E eu vi esse ser, daí eu disse pra ele, nossa, o que que é isso? Falei pra ele, né? E olhei pro céu e o céu estava estrelado, não tinha como cair um raio, um relâmpago ali, né? E nós continuamos a trajetória. Daí nós chegamos lá, nessa chácara, estava o pai e a mãe dele lá. Conversei com eles, daí o pai contou para mim que ele era cético, que ele não acreditava muito nessas coisas, mas que tinha acontecido um fenômeno que era o seguinte, eles tinham uma porta lá de ferro que ela estava emperrada embaixo, sabe? Quando a porta ela agarra no chão, e eles que tinham que fazer muita força para abrir e fechar aquela porta. E eles que um dia a porta fez aquele barulho, e ele viu ela fechar sozinha, né? Então assim, o vento não tinha como fazer isso, porque tinha que colocar muita força para fechar essa porta. Já a mãe desse moço me falou que ela tinha visto as árvores ficarem brancas. Aí pensei, mas árvore ficar branca? Mas tudo bem, ouvi e fiquei na minha, né? Aí nós resolvemos, 8 horas da noite, ir lá para esse descampado, que a gente chama de descampado, e começamos a andar. A primeira coisa que eu vi quando eu cheguei nesse descampado foi uma árvore que estava seca, né? Que eu até tirei foto dela, né? Não na cor branca, porque na hora não tinha, eu não fui com as máquinas, mas no dia seguinte eu tirei a foto dessa árvore. Enquanto eu estava lá, essa árvore ficou branca. Ela realmente ficou branca. E aí, quando eu olhei assim para um dado lugar que tinha uma mata,
logo na entrada dessa mata ficou como se tivesse uma nuvem condensada ali, sabe? Parada ali nessa mata. Aí nós começamos a andar nesse descampado. Quando eu estava andando, eu comecei a ver umas nuvenzinhas branquinhas nos pés. E essa nuvenzinha foram subindo, subindo e começaram a tomar formas. E começaram a ficar seres branquinhos, de tudo que era tamanho, né? Eles eram fininhos e eles andavam rápido e iam longe e ficavam assim espreitando, depois iam passavam pela gente, sabe? Então eles ficavam de tudo que era tamanho, uns, tipo fantasminha, gente, tipo fantasminha, para explicar para vocês como é que é. Eles eram brancos de algo transparente, né? Parecia um vapor mesmo, nuvens. E eu sim, e quando eles passavam por nós, assim, parecia que eles estavam brincando. A sensação que eu tinha era essa. Gente, eu senti uma coisa tão boa, tão boa. Foi assim, eu não sei dizer para vocês, eu estava maravilhada. Aí nós continuamos andando nesse descampado, que é um lugar muito grande, né? E tudo lá ficou numa luz telúrica. Não tinha lua aquele dia, não tinha, mas ficou numa luz telúrica, como se fosse a luz negra de uma danceteria, que a gente só vê o que é branco, né? Ficou assim. Então aparecia mais aqueles seres branquinhos, assim, parecia que tinha aquela luz meio azulada naquele descampado. E a gente começou a andar, e aí eu vi praticamente 3 árvores, além daquela primeira que eu vi, mais 2 ficarem brancas. Elas ficaram brancas, né? Porque é como se fosse aquela luz mesmo, aquela luz negra que aparece, o que é branco, né? E tá, daí nós ficamos andando naquele descampado, a gente ficou falando. De repente apareceu acima de nós uma bola de fogo, acredito assim, ó, enorme, acima de nós, e ela estourou. E quando ela estourou, eu sei que eu fiz até assim, ó, e eu disse assim, parecia que tinha queimado o canto dos olhos, né? E eu disse para ele, nossa, o que é isso? Pro meu amigo, né? O que é isso? O que está acontecendo? Aí nós fomos andando, andando lá no fundo, a gente viu uma luz vermelha, como se fosse aquelas luzes que tem essas verdes de laser, né? Que o pessoal usa, mas só que era vermelha. Lá no meio da mata, daí ele falou para mim, você tá vendo aquela luz vermelha? Eu citou. Aí depois eu virei para ele e ele disse assim, Eugênia, o quê? Teus olhos estão vermelhos. Aí eu olhei para ele e disse, não fala isso não fala que meus olhos estão vermelhos, eu falava para ele. Aí a gente continuou andando e tudo, e aí passamos, e aqueles branquinhos o tempo todo, para lá e para cá, para lá e para cá, e nós andando, e eu vendo aquelas árvores brancas, nós conversando, olhando para o céu, né? E nisso, chegou uma hora que eu disse para ele, né, que nós já tínhamos andado muito lá, porque eu cheguei lá às 8, saí de lá meia-noite. Quando era meia-noite mesmo, que eu resolvi ir embora, eu disse para ele assim, vamos embora. Aí, quando nós estávamos quase chegando no lugar que a gente tinha que passar por uma cerca de arame farpado, que eu olhei para trás e eu vi um portal. Esse portal era da mesma luz dos branquinhos. Ele era um portal, até pedi para uma pessoa fazer o desenho para mim, que está lá num site que eu tinha feito, o desenho, nos relatos que eu fiz, o portal de, assim, tipo uma oca de índio, de uma luz branca, transparente. Em cima dela tinha um disco branco. Aí esse disco branco ele era opaco, aquele branco opaco mesmo, não era translúcido, é como se fosse matéria mesmo. E ele tinha uma porta. E nessa porta, depois da porta era escuro, era negro lá dentro. E aí eu falei pro meu amigo, vamos entrar? Só que a gente falou, mas não teve coragem, né? Então o que eu fiz? Aqui estava esse lugar, esse portal, eu peguei e andei próximo dele, dei uma olhada, né? Queria ver, ele não tinha profundidade, é como se fosse uma imagem só, holográfica, não tinha profundidade.
sabe? Só se você olhasse de frente você enxergava esse portal. E aí a gente ficou olhando, mas não tivemos coragem de entrar no tal do portal. E aí eu fui embora, né? E daí no dia seguinte, quando chegou minha amiga, que nós somos lá também, daí nós somos nós três, aí aconteceram outras coisas totalmente diferentes. Essa minha amiga tinha levado umas máquinas mais avançadas na época, pensa pessoal, 2009. As máquinas de 2009 hoje já são obsoletas diante do que tem hoje, né? E assim, ela conseguiu filmar o que a gente chama de Vimana, uma navezinha pequenininha, filmou algumas coisas lá, né, bem bacana, entendeu? Então assim, e ela conseguiu, nessa filmagem que ela fez no Vimana, teve uma pessoa que pegou a filmagem e dividiu ela em flame por flame, foi parando. E dentro de um flame desses, conseguiu filmar aquele serzinho branco, porque eles são muito rápidos. Eles são numa outra frequência, né? Eles são muito rápidos. E conseguiu captar e aquele serzinho que eu tinha visto na noite anterior, sabe? Captou naquela filmagem um serzinho daqueles. E durante o dia que nós fomos fazer a caminhada, eu e essa minha amiga, nós fomos fazer essa caminhada no descampado, ela também viu um ser. Eu vi, mas eu estava muito atrás. E ela gritou para mim, vem cá ver, Eugênia. Mas ele passou numa velocidade e ele era um ser muito diferente. Ele se movimentava diferente, mas ele era branco. E ele estava na luz do dia. Mas ele passou de uma velocidade assim impressionante. E como eu estava uns passos atrás dela, eu vi. Mas ela viu melhor do que eu. E aí ela foi caminhar todo esse descampado para ver se achava esse ser, mas não achou. Ele era totalmente diferente do que o formato dele. Não era de um pássaro, não era de um animal desses que a gente conhece, um cachorro, um gato. Ele era totalmente diferente, sabe? E passou de uma velocidade, só que ele era branco, dava para ver que ele era branco. Na luz do dia, ele passou assim uma velocidade incrível. Então, pessoal, nós vimos isso lá naquele dia. Eu fiquei lá 4 dias nesse lugar. Teve a terceira noite, foi mais um grupo de pessoas junto. Nessa noite eu vi sair da mata um grupo de... Eu falei pro meu amigo que estava do meu lado, eu tô vendo um grupo de seres aí no meio da mata, mas eram seres igual aquele que caiu no meio do relâmpago. Eles eram como se fossem pessoas com uma vestimenta mais pesada, como eu já falei, né? E verde, sabe? Então, assim, não tinha a ver com o local que a gente estava, que é super quente, né? E eles estavam com uma roupagem de um lugar como se fosse mais frio, né? Era uma roupa muito grossa e era uma roupa verde, igual o verde exército. E eu vi, né, umas 4 pessoas ali olhando nós e como se estivesse me dizendo que eu devia ficar ali, sabe? Mas logicamente que eu não ia ficar, né? Então, assim, não sei dizer para vocês quem são, por que estavam ali, o que está acontecendo nesse local, né? Não, não dá para dizer que é extraterrestre, porque eu acredito que aqueles seres branquinhos que eu vi são seres da natureza. Eu acredito que são seres da nossa natureza e que foge do nosso conhecimento, né? Eu não sei o que eles fazem ali, por que eles estão ali. O que eu sinto, né? Eu não tenho como provar, não tenho, mas é uma coisa que me vem. Eu acredito que eles são seres que limpam a mata. Tipo assim, porque você andava todo aquele descampado, você não achava um animal morto, um pássaro, qualquer animal, né? Você não encontra. A sensação que eu tenho é que aqueles seres branquinhos, eles limpam, como se eles levassem as almas, os espíritos dos animais, né? Vamos dizer que se morresse um cachorro, um pássaro,
Gente, eu tô achando isso, tá? O meu sentido, não sei se é ou se não é. Então, assim, eu acho que aqueles serzinhos que eu vi não tem nada a ver com extraterrestre. Eu acredito que são seres da natureza, né? Elementais da natureza, talvez. E que foge, né, do nosso conhecimento, que eu nunca tinha visto. Eu só sei dizer para vocês que eu fiquei 6 meses em estado de graça. Eu fiquei 6 meses com uma energia maravilhosa. Sabe quando você tá, que tudo dá certo, que tudo é maravilhoso, né? Tanto que nessa época foi depois desses 6 meses eu passei num concurso público, na época que era temporário, que eu fui trabalhar. Eu consegui entrar nessa casa que eu tô morando hoje. Então, assim, eu costumo dizer que eu fiquei 6 meses em estado de graça, com a energia que tinha naquele local. Bom, Goiás é um lugar realmente que tem energias, né? Em outros lugares lá de Goiás, eu considero que é um lugar que tem umas energias assim muito boas, sabe? Então foi o que aconteceu nessa experiência que eu tive, né? Nesse lugar que eu fui. E no Natal deste ano, eu fui para BH e fui conhecer a Serra do Cipó. Quando eu cheguei lá em cima na Serra do Cipó, que tem a imagem, como é que eles chamam? Esqueci o nome da imagem que estava. Tem uma imagem lá de um Juquinha, acho que é Juquinha, né? E então, assim, naquele lugar é só pedra, tem só pedra, né? E vegetação. Pessoal, quando eu cheguei nesse local, que eu fui até lá, tirei umas fotos, quando eu estava voltando, eu senti uma energia no meu corpo maravilhosa. Eu não sei explicar, uma coisa assim que parece ser meio elétrico, sabe? Uma energia elétrica. E eu fiquei um dia sentindo aquela mesma energia que eu senti lá em Goiás, que eu digo assim, em estado de graça. Eu fiquei, só que foi só um dia que eu fiquei com essa energia, mas também eu só fiquei alguns minutos ali nesse local, entendeu? E lá em Goiás, eu fiquei 4 dias e eu fiquei por 6 meses sentindo essa energia. É uma pena, né, que a gente não consegue manter essa energia, né, porque a vida da gente tem altos e baixos, vão acontecendo coisas, a frequência da gente muda, a vibração cai, então a gente não consegue manter aquilo ali, né, mas seria muito bom se a gente conseguisse manter essa energia. E para mim foi assim, é um momento mágico na minha vida que eu nunca mais, né, a não ser esse final de ano, por um dia, eu senti aquela energia. Eu gostaria de ter a oportunidade de ficar com essa energia até o final da minha existência, né, terrena aqui. Mas não é muito difícil isso, né, pessoal? Mas é isso que eu queria contar para vocês. Eu queria contar esses relatos para vocês de momentos bons, diferentes, de coisas assim que não dá para explicar, né? Cientificamente não dá para explicar, mas que acontece e deve acontecer com muitas pessoas devem sentir isso, devem ver fenômenos, ver seres, ver coisas que não têm explicação, né? Mas esse nosso mundo, essa nossa vida, ela é muito mágica, é muito maravilhosa. Então é esse relato que eu queria contar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like, ative o sininho, se inscreva no canal e até o próximo relato. Bye bye, pessoal!